Voltando hoje com mais um tutorial sobre o WordPress na sequência dos nossos blogs e websites. Hoje vamos falar sobre configurações, pois nós já vimos até agora como instalar o WordPress, né? Nesse caso, como você faz também a contratação do seu servidor, e ali fizemos então a instalação. Também nós já vimos como inserir ou criar artigos, que são os posts, e também como trabalhar com os plugins, instalação de plugins, também como linkar janelas externas para as páginas, seja de posts ou seja páginas criadas em si mesmo, então linkar numa janela à parte em vez de ser na própria janela. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi, aqui do canal IT Oficial para Iniciantes. E agora nós vamos dar sequência nessa playlist do WordPress para quem está iniciando, né? E antes de mais, eu gostaria de convidar vocês a ver os vídeos anteriores dessa playlist, se ainda não viram, se estão iniciando, porque assim vocês vão ter uma base mais sólida. Inscreve também no canal se ainda não for inscrito, e se você achar que esse vídeo é bom, envia também para os seus amigos, assim vai estar ajudando os seus amigos e também ajudando o canal. Então vamos começar então com essa videoaula de hoje. Aqui na parte lateral do nosso cPanel ou nosso painel de controle, vocês estão vendo aqui várias opções. Vocês vão procurar aqui esse íconezinho. Aqui nessa versão está escrito configurações. Só que existem algumas versões que vocês vão encontrar algo como opções. Então depende do idioma. Nesse caso, português do Brasil, português lá de Portugal, ou pode ser qualquer outro lugar. E, nesse caso, algumas versões também modificam algumas palavras. Então, podem dar uma olhadinha aqui nesse ícone aqui, e aí vocês vão ver, então, que é configurações ou opções. Clicamos aqui e aqui nós vamos ver que nós temos várias opções. Então, vamos começar com a primeira janela do painel de controle aqui do WordPress, e vocês vão ver, então, aqui que nas configurações gerais, vão pedir várias coisas, como, por exemplo, título, descrição, etc. E aqui você vai colocar qual é o título do seu blog ou do seu website. E na descrição vocês vão simplesmente dar uma breve descrição, o que é aquilo ali, o que vocês vão fazer, qual é o seu intuito, o tipo de conteúdo que vai conter. Eu só coloquei aqui historinhas e brincadeiras para quem está seguindo. Esse é um blogzinho que eu fiz, então, para minha filha, e nesse caso, no primeiro vídeo, quando nós falamos sobre post após a instalação, eu expliquei lá, vocês vão escolher o tipo de conteúdo, o tema que vocês querem, então aqui vocês vão descrever o tipo de conteúdo. E aqui vocês vão colocar o link, né, o URL do blog ou do site, nessas duas partes. E depois, vocês aqui, por default, quando faz a instalação do WordPress no primeiro tutorial daqui dessa playlist, vocês vão ver que, por default, quando vocês criaram, já vem a parte do endereço de e-mail aqui, que foi quando foi criado, já foi lá por default, ou foi inserido pela própria instalação, ou você digitou manualmente o que você queria. Aqui na parte dos membros, você pode colocar que é qualquer pessoa, não, isso é indiferente. Aqui já é uma parte mais importante, que é a função de padrão para novo usuário. Aí você tem que escolher se você quer que ele seja só um assinante, se quer que seja um colaborador, autor, editor, etc. Essa parte aqui, eu só vou explicar que você coloca, por exemplo, como administrador, que é o seu caso, ou se tiver mais uma ou duas pessoas, se quiser que ajude em tudo. Ou mais pessoas, né? Agora, se você quiser criar usuários só para fazer edição dos posts, imagens, textos, etc., escolhe essa parte de editor. Nesse caso aqui, eu penso que eu não tenho ainda nenhum, ou se tenho, já tem mais uns 2, mas eu vou fazer ainda para vocês outro tutorial explicando, porque é uma parte muito importante, obviamente, né? Se você tiver com planos de criar um blog para outras pessoas apoiar, né, ajudar, então nós vamos criar outros usuários. Então nós vamos ter isso como um tema para próximos tutoriais, não o próximo, mas próximos, como criar um usuário. Então fique ligado nos tutoriais dessa playlist. Aqui o idioma, você vai procurar qual é o idioma que quer, se é o português do Brasil, português normal, que será geral,
ou simplesmente você puxa e escolhe qual é o português, se é de lá de Portugal ou outro país qualquer, tem da Angola, etc. Aqui você vai escolher qual o fuso horário, de onde é que você vive, e nesse caso aqui vai mostrar para você como é que vai ficar o fuso horário, acerca do fuso horário, né? Ou seja, a hora. Isso não é o horário que está aqui, isso é só o exemplo que está aqui. E aqui o dia também, né? Nesse caso, como tá esse fuso horário, tá pela parte que foi inserida aqui. Nesse caso, eu não fiz nenhuma mudança, não tô fazendo, tô somente explicando, mas aí eu teria que procurar o fuso horário aqui e colocar. Aqui na parte do formato da data também é muito importante, por quê? Porque quando nós formos fazer aqui, por exemplo, na parte do URL, que vocês podem ver aqui que na parte do post, tá o nome do post a seguir ao link do blog ou do site. Nessa parte é importante porque depois, se vocês quiserem incluir a data, é importante que vocês saibam como é que ela vai ficar, se é dia, mês e ano, ou se é, por exemplo, ano, mês e dia, etc. Normalmente em português usamos assim, mas, por exemplo, na América do Norte, né? Nos Estados Unidos, eles usam, por exemplo, o mês, o dia e o ano. E tem outras pessoas que gostam de usar invertido, alguns países, e mesmo em português tem pessoas que gostam de usar o mês por extenso. Então, vocês escolhem aqui o que vocês querem. Eu deixo como nós utilizamos normalmente em português e sem o mês por extenso. E a hora, então, dessa maneira, porque aqui, nesse caso, com o PM ou o AM, isso vai ser no caso da América do Norte também, Estados Unidos, etc. Ou você pode personalizar. Aqui em relação ao dia da semana, isso você vai escolher qual é o primeiro dia da semana que você quer escolher para utilizar para o seu website. Eu uso domingo porque o último dia, no meu modo de ver, o último dia da semana da minha crença é o sábado, então domingo, nesse caso, é o primeiro dia. Isso tem a ver com crença mesmo, né? Porque leio a Bíblia e creio na Bíblia. Então, se você quiser, por acaso, se tiver curiosidade de saber alguma coisa sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards um link de um vídeo para vocês, se quiserem entender o que eu tô dizendo. Mas nesse meu caso, é o domingo, vocês escolhem o vosso e fazem, então, salvar. Eu não vou clicar em salvar porque eu não fiz nenhuma retificação. Vocês clicam em salvar. Sempre que fizer alguma retificação, clique em salvar. Depois aqui, na parte das configurações ou opções, clica na parte de escrita. Para nós terminarmos, então, as configurações, vamos fazer até o final. Então, aqui, a categoria padrão do post é muito importante. Eu já criei aqui algumas categorias, por exemplo, historinhas até os 4 anos, até os 8, depois vou fazer com mais idade. E depois tem aqui ser criança, e depois tem algumas categorias que eu coloquei essas categorias aqui no meu menu. Nós estamos aqui na parte de historinhas, que eu já mencionei isso no outro tutorial. Então, quando nós clicamos, ela fica aqui ativa. E tem, nesse caso, o início, página principal. Vamos supor que você esteja aqui no artigo, né? Que é esse caso. Então, se clicar em início, vai para lá, porque aqui só está mesmo num dos artigos, num dos posts. E aqui tem esses outros. Então, eu criei o meu menu com os posts. Nós vamos aprender ainda como criar páginas, não foi explicado aqui. E depois, quando criarmos páginas, a gente vai fazer, então, aqui, colocar as páginas, vamos mudar o menu. A parte do contato aqui, se clicar, não vai ter nada, porque isso é uma página que futuramente será criada. Então, voltando aqui na parte das opções, essa parte das categorias também será tema para próximos tutoriais. Então, já temos um tema que é sobre o novo usuário e temos aqui também temos vários, né? Sobre categoria, é uma coisa muito importante também, que nesse caso será, obviamente, antes do criação de novo usuário. Então, nós temos aqui várias coisas que nós temos que aprender, porque a parte de WordPress, até a pessoa ter uma noção muito boa, não precisa ser profissional, leva algum tempo até aprender tudo e não dá para explicar tudo em um único vídeo, como vocês sabem, né? Então, aqui na parte do servidor de e-mail, vamos supor que você quiser mudar, então pede a empresa, né, o servidor aonde você armazenou o seu website, qual é o servidor de e-mail, e coloca aqui. E qual é, nesse caso, o nome do usuário, né, ou seja, qual é o e-mail que você quer colocar, a password
E nesse caso, se você quiser colocar aqui o tipo de categoria, se for geral, pode criar uma categoria para geral e em todas as postagens colocar então essa categoria geral. Aí se você quiser específico, escolhe aqui um específico. Futuramente vou tirar esse aqui não categorizado, mesmo porque o tema não vai ser esse, isso é só como exemplo. E agora essa parte aqui do serviço de atualização é que quando nós criamos algum post, o próprio WordPress, como vocês veem aqui, notifica esse seguinte serviço. Então manda para aqui e eles lá vêm aqui no post se achar interessante e faz algum comentário e pede lá para ir no post deles e etc. E fazer algumas coisas. Também vamos ver isso aqui mais para frente. Então, se você não quiser que isso aconteça, é só retirar e eles não vão vir aqui escrever nada no seu post, fazendo publicidade de coisas deles, né? Aqui na parte de leitura, vai perguntar se a sua página inicial exibe seus posts recentes ou uma página estática. É muito importante. Se vocês olharem no meu blog, eu tenho ali uma página estática específica. Só que aqui, como nós não temos páginas criadas, como mencionei anteriormente, está então os posts. Então aqui, essa é a página principal e aqui tem os 2 posts que nós criamos nas últimas aulas e tem um que vem sempre por default. Então aqui vai vir todos os posts e como é a página inicial, vem todos nesse template, né, nesse tema. Agora aqui, como eu mostrei anteriormente, isso aqui só está um post, o vídeo no final que vem do YouTube, para quem viu as aulas anteriores, mas não se preocupe, eu vou deixar nos cards aqui em cima as aulas anteriores, ok? E no final do vídeo também, eu deixo sempre a playlist, então vá até o final do vídeo, clica na playlist e aí você pode ver todos os vídeos, e mesmo aí nos cards também fica. Então aqui voltando, na parte das páginas do blog, mostram no máximo 10, aí você pode colocar se quer mais, se quer menos, se quer só 8, ou se quer colocar para aí uns 15 ou 20, etc. E nos feeds também, coloca a quantidade que você quer que mostre ali nos feeds, se você quiser utilizar feeds, obviamente. E para cada post, se nesse caso, em um feed, se você quer que inclua o texto completo ou resumo. Nesse caso, você pode ver aqui que está um resumo, ou seja, começa aqui e aqui tem reticência. E depois, quando você clica nele, ele vem aqui todo o texto. Então, o que eu coloquei aqui, um texto completo, que vai ser mostrado depois, o que vai ali para frente é o texto que vai completo. Simplesmente, como não tem espaço suficiente, ele vai em reticência. Mas nesse caso, você pode colocar só um resumo e aparece uma frase ou duas, né? E essa parte aqui não é tão importante, a visibilidade dos motores de busca, mas se você quiser evitar, aqui está dizendo que é para incluir. Se no seu caso você não quiser fazer monetização do seu blog futuramente, você pode clicar aqui, o que não tem lógica porque as pessoas só vão encontrar o seu blog, seus posts, se você tiver, nesse caso, aberto para que as outras pessoas vejam. Então, não clique aqui. Faça a alteração, vamos para a parte aqui de discussão das configurações ou opções. E aqui, essa parte, não tem muito como explicar, você simplesmente vai ter que ler e escolher as checkboxes que você quer. Porque aqui, por exemplo, está pedindo tentar modificar qualquer blog linkando a partir do post. Se você quer notificar, falei incorreto? Se você quer notificar, então, vamos supor que você colocou um link de uma palavra que não é tão conhecida, você quer que a pessoa entenda melhor o que significa aquela palavra. Vamos supor que eu escreva aqui, por exemplo, hardware. E eu quero que a pessoa entenda melhor o que é um hardware. Aí eu vou ali no Wikipedia, vou ali no Google, procuro, pego no Wikipedia e vou e coloco a linkagem. Aí tá aqui, tentar notificar qualquer blog linkado, aí você coloca que sim. Aí dê uma lida com calma, que essa parte aqui que tá o pingbacks e o trackbacks tem a ver com a parte anterior, aquilo que eu mostrei aqui, só voltando aqui na parte de escrita, é isso aqui. Então, se você dá permissão, chega aqui na parte de discussão, ou seja, eles conseguem ver e vem aqui e comenta nos comentários, né, dos seus posts, se você tiver isso aqui permitido. Você pode deixar permitido e pode gerir os seus comentários e os que não quiser mandar para lixeira, né, também. Então, dê uma olhada em todos. Vou só verificar aqui alguns, nesse caso, os que for mais importante. Aqui, por exemplo, ativar
em 5 níveis de comentário agrupados por conversação. Aí você pode escolher quantos que você quer, nesse caso, deixar. Alguém publicar um comentário quando comentar, se você quer que envie um e-mail. E um comentário que aguarda moderação. Aí, nesse caso aqui, como você está iniciando, partindo do pressuposto, se você está vendo aqui esse tutorial, está iniciando. Então, deixe as duas opções. E nesse caso, quando já não quiser mais, se já tiver mais tempo, já o blog, já muitas pessoas visualizarem, sempre comentários, para sua caixa de e-mail não está muito cheia, então tira depois as opções, mas inicialmente deixa. E aqui, antes de um comentário aparecer, o autor do comentário tem que ter um comentário aprovado anteriormente. Então, aqui você simplesmente pode escolher. Tá, se essa pessoa já comentou uma vez, então pode já permitir, eu não vou mais, não é preciso mais eu verificar para dar permissão para aquele comentário. Então, fica ao seu critério e vê o que você acha melhor. Essas partes aqui também, você dá uma lida e vê se tem alguma parte que tenha mais importância. Nesse caso aqui não tem mesmo muita importância, só comentários permitidos, a moderação de comentário, etc. E aqui, ele está perguntando se você quer mostrar o avatar. Nessa parte aqui do avatar, como eu não tenho nenhum avatar ainda feito na parte do WordPress para esse blog aqui, então eu vim aqui escolher um qualquer. Então você vem aqui, escolhe um qualquer, se quer deixar sem nada, se quer deixar vazio, sem mesmo a caixinha aqui da pessoa, ou você vai lá e, nesse caso, muda no seu perfil do WordPress, muda o avatarzinho. Aqui na parte da mídia, voltando aqui nas configurações ou opções mídia, aqui tem os tamanhos. Como você pode verificar aqui nos posts, esse tamanho aqui da imagem está de acordo com o que está aqui, ou seja, tamanho grande vai ficar na largura e altura máxima de 1024 pixels, e aqui no tamanho médio vai ficar de 300, etc, tamanho miniatura. Então, isso aqui é o tamanho grande, ele está aqui, e depois as miniaturas tem os tamanhos aqui. Então, se você quer modificar, é aqui na parte de configurações, mídia. Bom, relembrando que se as palavras não estiverem iguais, vocês contam primeiro, segundo, terceiro, quarto, seria o quinto. E aqui, enviando arquivos, aí você seleciona, se quiser organizar os arquivos enviados em pastas baseada por mês e ano, que é o que eu tenho aqui nesse caso. Salva e vamos para os links permanentes, que também é muito importante, que é a parte que eu falei para vocês aqui sobre o nome do post ou do artigo que está aqui após o link do site, do blog. E aqui é o que tem, como está aqui, post, por exemplo. Então, aqui é o post name, ou seja, está numa estrutura personalizada, por acaso lá está numa personalizada, como eu cliquei aqui, ele foi para a parte de cima, mas nesse caso está numa estrutura personalizada, ou seja, está somente o nome do post, que é o que está aqui, o nome do post. Se você quiser, por exemplo, a data, que foi o que eu mencionei anteriormente, que você tem que escolher inicialmente o tipo de data que você quer, se você quer dia, mês e ano, ou se você quer, como está aqui, ano, mês e dia, porque depois do post, depois da data, vai vir um post. Então, se você quiser escolher esse, é bom que lá esteja a data também de forma correta. Vamos supor que você não queira nada disso, você pode escolher aqui a opção padrão, a primeira, e a pessoa nunca sabe em qual post que está. Eu não acho isso muito engraçado, porque se a pessoa souber o post, né, vamos supor que você queira mandar um link para alguém, a pessoa vai saber o que está ali, né? Bom, mas isso é o critério de cada um, só explicando que essa parte é aqui. E na parte das opções gerais aqui, não importa, né? Categoria base de tags, esse aqui você pode dar uma lida. Essa parte aqui não tem de muito interesse. Agora vamos aqui para a parte de privacidade, a última, que também é importante. Você vai ter a parte da política de privacidade. E aqui, na parte da política de privacidade, por default, se já existir, normalmente, quando faz a instalação do WordPress, já vem. Aqui tem uma página que eu criei só por teste, que eu escrevi como homepage, e tem a política de privacidade, a simple page, que já vem por default. Nesse caso aqui vai estar a política de privacidade, é obrigatória, e depois guia da política de privacidade na parte da direita. Então, tem aqui outras informações. É importante que você tenha a política de privacidade em ordem, se você tiver um website.
se for uma coisa que vai ficar mesmo a utilizar durante muito tempo. E aqui eu vou mostrar para vocês, inclusive, na minha página. Então, aqui na minha página, eu vou deixar o link ali embaixo. Aí vocês vão aqui na parte de baixo, onde está aqui, ó, o WordPress RGBD. Então, isso é a política de privacidade que nós usamos para trabalhar na internet, ou seja blog, seja website, pequenas e grandes empresas, não importa. Não só a nível europeu, no Brasil é obrigatório, porque senão depois pode ter problemas a nível da lei que trabalha com a parte da internet, correto? Então, aquele ali é um plugin que você compra, né, o RGBD, e você tem que instalar também no seu WordPress. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, não se preocupe. Nós vamos falar sobre essa parte, porque também é muito importante. Então, política de privacidade tem a ver mesmo justamente, como diz, é a política de privacidade do seu blog ou do seu website. Nós temos que ter permissão para tudo. Se você for criar uma loja física, você tem que ter permissão para ela estar ali. Os websites também têm que ter uma permissão. Então é isso. Hoje nós iríamos falar sobre isso. Tem muitas coisas importantes para saber sobre o WordPress. E na próxima aula nós vamos ver, como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar com categoria. Então, se inscreva no canal, mas não só, assine o sininho de notificações em todas para receber as próximas notificações, e assim você está a par dos próximos tutoriais. Porque o WordPress é uma coisa, assim, é algo bem, sim, é bem fácil, mas que tem muitos temas. Então, fique ligado nos próximos tutoriais para você ver, então, as novidades sempre. Próximo tutorial, então, será sobre categorias, e ali tem coisas muito importantes. Se você quiser saber sobre a categoria, eu falo aqui só rapidinho. Por exemplo, quando você cria um post, você tem que dizer sobre que tipo de categoria é ele. Nesse caso, são historinhas até os 8 anos, como eu falei para vocês, esse é até os 8, pode ter as 4, etc. Vamos supor que você cria uma empresa de medicina, só um exemplo. Aí você tem que dizer qual é a vertente, se é para a parte de cardiologia, se é medicina geral, se é estética, se é medicina dentária, etc. Então, vai colocar aqui várias categorias. Então, tem que estar tudo categorizado para quando o usuário chegar aqui saber sobre o que ele está, sobre o que você está falando, correto? Então, próxima aula vamos falar, então, sobre categorias, ok? Nos vemos, então, no próximo tutorial. Agradeço muito por ter ficado até aqui no final da videoaula, como sempre. E até a próxima, então. Fica com Deus. Tchau!